Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Langini da Escola de Mountain Bike. Hoje para dar uma dica sobre referências no mountain bike. Quando a gente vai, no modo geral é muito fácil a gente falar dos outros, né? Mas quando diz respeito a gente pensar em nós mesmos, é difícil a gente racionalizar. Vou dar um exemplo meu assim e uma dica que pode fazer com que vocês comecem a pensar diferente no mountain bike. Como treinador, eu passo o dia analisando dados de potência, de performance, então isso faz parte do meu dia a dia. Mas na hora de a gente olhar e escolher nossos equipamentos, né, a gente gosta de se comparar. Por muito tempo eu ficava preocupado em saber com qual relação o Nino Shooter estava usando, com qual relação o Avancini está usando, que equipamento ele usa. Mas se a gente parar friamente para pensar, o nível desses caras é muito além do nosso nível, tanto fisicamente quanto tecnicamente, né? E do modo geral seria muito mais inteligente a gente se comparar com as meninas da elite, né? Nós no masculino, assim, dificilmente um atleta amador masculino conseguiria andar no nível dessas meninas aí. As meninas realmente são muito fortes, mas elas têm um padrão de força um pouco mais parecido do que o nosso, do que os atletas de elite. Então, na hora de escolher relação, por exemplo, muita gente se sente diminuído de usar uma relação muito leve, né? A gente quer colocar, aqui na região onde eu moro, que não é tão montanhoso, o pessoal quer colocar volante 36, 38 na bike e tal. E é uma opção, com justificativa de que vai perder o giro numa subida, numa descida, né? Vai perder giro nas descidas e tal. Mas se a gente pensar ao longo de um pedal inteiro e colocar na ponta do lápis, as situações onde o cara poderia perder o giro são muito pequenas se comparada no pedal inteiro. Vou dar outro exemplo aqui. Aqui na cidade, recentemente, abriu um bike park, tá? E assim, nos segmentos, de verdade, eu não sou um ciclista muito forte, tá? Fisicamente falando. Sou um ciclista relativamente técnico, assim. Eu acho que se eu fosse no mountain bike, talvez eu seja mais técnico do que forte. Mesmo assim, eu não sou, né? Não sou nenhum fenômeno do mountain bike, pelo contrário, né? Eu sei pilotar e o mais importante, eu aprendi a ensinar a pilotagem, então isso é legal. Mas nesse bike park que abriu aqui, é um bike park que tem um relevo até desafiador. E aí na maioria dos segmentos ali do Strava, do bike park, eu tô entre os 10 melhores, tá? E eu uso uma coroa 30, que na visão de muita gente é uma coroa muito pequena, tal, né? E muitos dos caras que são bem mais fortes do que eu, que às vezes estão um pouco na frente, um pouco atrás, usam coroas muito mais pesadas. Eu tenho certeza que se essas pessoas tivessem a humildade ou tivessem a curiosidade de experimentar uma coroa melhor, muito provavelmente fariam tempos bem melhores ali nos segmentos desse bike park. Então isso é só um exemplo na hora de pensar. No que diz respeito à pilotagem, voltando aqui com o que a gente estava falando, hoje eu acho muito mais importante eu assistir as provas da Copa do Mundo de mountain bike femininas do que as masculinas. Realmente os masculinos, primeiro por dois fatores. Primeiro porque nos últimos anos, com a dominação do Nino Shooter, estava muito chato assistir as provas. O Nino Shooter atacava na primeira volta, fazia a prova inteira sozinho e não tinha muita disputa, né? Ou ele ficava às vezes no pelotão com um outro cara, mas todo mundo sabia que no final ele ia sprintar e ia levar. O ano passado foi um pouco diferente, mas no modo geral as provas das meninas são muito mais disputadas. O feminino é muito mais disputado. Mas o que eu mais gosto de ver é que as meninas, por não serem tão fortes fisicamente quanto o masculino, elas tomam decisões mais inteligentes relacionadas à pilotagem. Então, na hora de escolher as linhas de pilotagem ou a passagem de obstáculos, é legal comparar como é que o masculino passa e como é que o feminino passa nos obstáculos. Então, às vezes, a resposta não está na força bruta, mas está em pensar diferente e tentar ver outras possibilidades. E eu acho que nesse ponto, assistir às provas de mountain bike da elite feminina traz muito mais riqueza, muito mais informação e muito mais insights de pensar equipamento diferente, de pensar a pilotagem diferente do que assistir a prova masculina, né? Depois eu gravo mais pra frente para o vídeo não ficar muito intenso, mas as meninas têm utilizado, quem acompanha a Copa do Mundo ao longo do ano, as meninas têm utilizado equipamentos muito diferentes do masculino para algumas pistas. Então, algumas pistas onde os masculinos adotam um equipamento, as meninas adotam um equipamento
diferente, tá? Eu vou falar isso mais pra frente, mas a dica hoje é a gente tentar pensar diferente, abrir a cabeça e experimentar outras coisas, né? Muitos desses atletas, colegas, conhecidos que estão nos segmentos com bike park comigo, que são atletas mais fortes, sem sombra de dúvida, se tivessem um pouquinho mais de curiosidade ou se fossem um pouco mais abertos à experiência para testar um equipamento diferente, poderiam andar muito mais, tá? Então essa é a dica de hoje, de a gente buscar referências compatíveis com a nossa realidade, tá bom? Um abraço para todo mundo. Se você concorda, dá um like aí. Se você não concorda, deixa um comentário. Eu queria saber a sua opinião aí, tá bom? Se você tem um amigo que precisa escutar essa dica, marca ele no comentário aí, compartilha o vídeo com ele, tá bom? Amanhã às 7 da noite a gente tem outra dica, tá bom? Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas é que hoje a conversa rendeu. Um abraço para todo mundo.